E aí, galera, tudo bem? Faixa elástica de novo, a série Anatomia na Musculação, né? E aquela estratégia que eu já poderia dizer o seguinte, Caio, está sendo sucesso, né? Isso aí. Porque o comentário de vocês, principalmente no YouTube, mas também no Face, no Instagram, tá bem legal. Mas no YouTube a galera interage mais conosco, né? Pede mais exercício pra fazer. Comentam mais. Isso aí é muito legal, porque daí a gente tem o feedback de vocês. Nós ficamos sabendo o que a galera está gostando mais, o que não está gostando, o que a galera gostaria de ver. Claro, algumas sugestões até lá não tem como a gente produzir aqui, porque às vezes a faixa elástica não demonstra bem aquele tipo de movimento. Mas o que for possível nós atendermos aí os pedidos da galera, né? Da audiência, nós vamos fazer. Hoje, usando de novo a faixa elástica, porque essa é a estratégia, nós vamos analisar um exercício aí que... agora o Treino de Foco resolveu polemizar o negócio, né? Vai pegar só exercício polêmico. Não é que ele é polêmico, mas algumas execuções podem se tornar polêmico e algumas pessoas tornam polêmico aquela execução, o que não tem nada de polêmica, que é usar a prancha lombar para fazer o exercício para lombares. Só que às vezes nós podemos estar usando a prancha lombar e o exercício não ser focado na lombar, ou nos músculos lombares, né, da coluna vertebral. É o que nós vamos ver na videoaula de hoje. Vamos usar a faixa elástica para poder nos explicar isso. Então nós vamos ter uma explicação agora da faixa elástica. Mas isso... Logo depois da vinheta. Rapaz, aí, tá. Peguei, né? Imagina que tu não tá ligado nessa. Vim ligar, José. Já treinou em casa. Né? O Caio já treinou em casa, galera, por isso que ele já está pegando bem. Mas já acontecendo aí a vinheta, já rolou aqui uma sacanagem off aí, não sei até de repente o Jefferson até botou isso aí no vídeo. Vamos fazer o exercício aí, Caio? Então vamos lá, entra aí. Então, lembrando que aqui nessa série, a gente não vai detalhar o posicionamento da pessoa que está sendo avaliada, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é nós podermos avaliar a musculatura-alvo, né? Então o Caio está posicionado, vai ficar fixado o tornozelo, né? A parte de trás no suporte da máquina, a parte da pelve vai estar fixado também no suporte do banco da prancha lombar, né? Para posicionar, vai liberar toda a região abdominal aqui para não ficar comprimindo contra a região lombar. E ele tem um eixo lateral aqui do quadril, mas normalmente esse exercício ele é produzido para se trabalhar a musculatura eretores da coluna, ou pode ser, né? Aí depende como é que a galera vai. Então, eretores da coluna aqui, né? E quadrado lombar. Só que para isso, vamos ver como é que o Caio está em cinesiologia, né? Os eretores da coluna. Vê bem a minha pergunta. Tá. Se liga para não falar, nós estamos gravando aqui. E ao vivo. Não é ao vivo, mas o Jefferson não vai editar, tá? Quais são o que os eretores da coluna e o quadrado lombar produzem assim, de movimento básico? Extensão e hiperextensão da coluna. Mas também produz inclinações para o lado, né? Antagonicamente, mas simetricamente no plano sagital, extensão e hiperextensão. Então, beleza. Então, como é que nós vamos... Passei. 8. Então, o que nós vamos fazer? Tu vai fazer flexão tóraco-lombar da coluna, tá? Então, peraí, só um pouquinho. Eu vou posicionar aproximadamente aqui. Lembrando que aqui eu não preciso ter precisão, eu preciso ter aproximação dos pontos de fixação. Como os três principais músculos aqui, os que formam, né, os eretores da coluna, eles estão em regiões diferentes, um pouco mais próximo, outro longuíssimo, vai desde a região cervical até a região lombar, aqui com a face tóraco-lombar, eu vou posicionar de forma aproximada, porque o uso da faixa elástica não exige, no estudo da anatomia da cinesiologia aplicada, um grande refinamento da precisão das extremidades do músculo. Eu preciso de uma aproximação, não de uma precisão. Então vamos lá, aproximadamente, pegando o longuíssimo como referência, por exemplo, eu vou pegar aqui da região, final da região cervical, começo da região torácica, e vou colocar lá na região lombar do Caio. E vou deixar a faixa elástica, se vocês perceberem bem aqui na imagem, relativamente frouxa a faixa elástica, né? Porque está na posição de alinhamento do corpo. Beleza, Caio, agora tu vai fazer o movimento. Flexão tóraco-lombar da coluna vertebral. Isso, vai lá. Percebam que a faixa elástica alonga, isso pode voltar, pode executar o exercício. Vai lá, ela volta, ó, chega a ficar frouxa aqui no final, vai lá de novo, ó. Vai flexionando, 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 flexionando tóraco-lombar, alonga a faixa elástica, volta estendendo. Naquela outra câmera nós conseguimos perceber o movimento que tu estás fazendo. Flexão tóraco-lombar, os eretores da coluna alongam excentricamente, e na extensão tóraco-lombar, os eretores da coluna encurtam, por isso que a faixa elástica fica frouxa. Então, de novo, última vez. Alongou, fase excêntrica, encurta na fase concêntrica. Ok, dá um tempinho aí, Caio, segura do lado, dá uma recuperada.
Então vejam bem, aqui na flexão tóraco-lombar da coluna vertebral, a faixa elástica ela surtiu aquele efeito do músculo na fase excêntrica, freando excentricamente e encurtando na fase concêntrica. Houve isso aqui, ocorreu exatamente isso aqui. Né? Agora nós vamos fazer uma variação que a gente vê muito na academia, e a galera acreditando que está trabalhando mais forte os eretores da coluna e de forma dinâmica, e na verdade não está trabalhando os eretores da coluna de forma dinâmica, está de forma estática ou isométrica. Vamos lá? Que ao invés de movimentar a coluna vertebral, é no mesmo aparelho, o movimento é muito parecido. Para o leigo, isso pode passar totalmente desapercebido. Agora, para nós profissionais, nós temos que ter uma visão mais clara disso. Então agora tu vai fazer, Caio, uma flexão do quadril, tá? Que é muito comum a galera fazendo isso. Então eu vou posicionar de novo a faixa elástica aproximadamente aqui acompanhando o longuíssimo, que é um dos músculos eretores da coluna, e por isso que eu estou usando ele, porque ele vai desde a região lá cervical até a região lombar, então eu vou explorar o longuíssimo aqui nessa estratégia. Ok, Caio, vai lá. Flexão do quadril agora. Não movimenta a coluna vertebral. Do quadril, lá no quadril. Isso, no quadril. Voltou. Vai lá. Isso, garoto. No quadril, no quadril, no quadril. Isso, quadril de novo. Vai lá. Há uma pequena movimentação que o Caio ainda está fazendo um pouquinho da coluna vertebral. No quadril. Isso. Mas já é bem menor o movimento. Vai lá no quadril. Isso. Agora sim, garoto. Agora tu pegou o movimento. Volta. Percebo que a faixa elástica praticamente não altera a posição dela. No quadril de novo. Isso. Agora, Caio, volta. Faz a flexão da coluna para a gente pegar nessa mesma imagem a diferença. Da coluna, vai. Tóraco-lombar, vai. Isso, isso. Tóraco-lombar. Voltou agora. Voltou. Então vejam bem, pessoal, agora pode subir agora aqui. Fazer devagarinho vai tensionando, né? Então vejam bem, pessoal, quando nós colocamos a flexão tóraco-lombar, a faixa elástica, de novo, chama atenção para isso, porque essa é a estratégia de estudo, né? Nós estamos apresentando a faixa elástica como uma estratégia de estudo. Então houve claramente, de forma bem, diria, exacerbada, um movimento de extensão e de encurtamento, ou seja, fase excêntrica e fase concêntrica do movimento. Quando tu fizeste a flexão do quadril, o que aconteceu com o longuíssimo, por exemplo? Ele teve uma mínima movimentação, porque tu não conseguiste isolar bem, mas uma mínima movimentação, muito diferente do que havia ocorrido antes. Então o que acontece? Na prancha lombar, nós podemos ter um movimento que ele fica focado em eretores da coluna, como nós mostramos, que é a flexão tóraco-lombar, um trabalho dinâmico sobre eretores da coluna, isso com quilagem adicionada ou não, com sobrecarga adicionada ou não. Ou fazer um trabalho onde os eretores da coluna agem de forma isométrica e são daí no movimento estabilizadores, né? Porque eles estabilizam a coluna vertebral, impedem que a coluna vertebral venha a fazer a flexão, e ao estabilizar a coluna vertebral, mantendo as curvaturas da coluna, o movimento do indivíduo se torna um movimento na articulação do quadril, similar ao movimento do stiff, né? Para poder pegar a ideia assim que não deve se movimentar a coluna e a flexão ser do quadril, mas isso na prancha. Então muda completamente o enfoque muscular. Os eretores passam a ser sinergistas, estabilizadores do movimento, trabalhar em contração isométrica, e aí músculos extensores do quadril, como o glúteo máximo e os isquiotibiais, né, que passam a ser realmente os motores do movimento, porque aí o motor do movimento é a extensão do quadril, e não a extensão ou hiperextensão da coluna, caso queiram colocar. Aqui a gente não mostrou, né, a hiperextensão, nós mostramos a flexão e extensão. E aí cabe comentar que a hiperextensão gera adicionalmente compressão discal adicional. Então não é tão interessante. Eu posso fazer o movimento de alinhar com o corpo, flexionar e voltar a alinhar com o corpo sem fazer esse movimento adicional, que não é o caso. De qualquer forma, eu acho que ficou bem claro, e o Caio já sofreu pra caramba. Vocês imaginem se a gente põe um pezinho aí para ele fazer. Hoje está quente, né? Hoje está quente. Então, porque hoje está quente, ele sofreu. Se hoje não tivesse quente, ele não teria sofrido. Então, umas 10. Suou, o cara suou para fazer. Não, mas assim, a mensagem foi passada, né? E lembrem, nós criamos essa série para mostrar uma estratégia de estudo de anatomia na musculação, cinesiologia, como queiram, né? Mas basicamente anatomia. Discutir alguns músculos usando a faixa elástica, essa é a ideia. E acredito que nós tenhamos passado aí a informação para vocês. E aí, sugestão nossa também, né, Caio? O pessoal fazer, né? Sim, usar essa estratégia, fazer na sala de TRP, colocar um colega, de repente, fora de horário de trabalho, colocar o colega, fazer as estratégias de movimentação, acho que vai ficar bem legal. Tá certo? É isso aí? Tá certo, tranquilo? Então tá. Sob controle. Tudo sob controle.
Pessoal, um abraço. Até a próxima videoaula. Eu devia ter mostrado o glúteo aqui, né? Mas eu deixei para uma próxima. Garoto! Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias. E aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.